Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro, da 32ª semana do Tempo Comum. E a igreja hoje celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. É a Basílica do Papa, a Catedral do Papa, como bispo em Roma. Sim, tem o Vaticano, o Papa está lá, mas ele é bispo de uma diocese. Leva à frente a comunhão da igreja, leva à frente a igreja no mundo inteiro, mas ele é bispo de uma diocese, entende? Como bispo, ele é responsável por uma diocese, como Dom Odilo aqui é responsável pela Arquidiocese de São Paulo, ajudado pelos bispos auxiliares, porém, ele, Dom Odilo, responsável aqui de uma igreja particular que a gente chama. O Papa, ele é responsável de toda a igreja do mundo inteiro, de todas as dioceses, de ajudar a comunhão, enfim, ajudar a igreja no mundo inteiro, mas como bispo, ele é responsável por uma igreja particular, a de Roma. E qual é a sua igreja, a catedral? O Dom Odilo, qual é a sua catedral? A Sé, não a Catedral da Sé. O bispo de Roma tem uma catedral, uma igreja, uma cátedra, que é justamente a Basílica do Latrão, que foi a primeira igreja construída por Constantino em Roma. Porém, hoje, a igreja, nos dando esta festa, celebrando a dedicação desta igreja, nos lembra, e eu espero, as leituras vão falar um pouco disto, nós somos este templo de Deus, no qual o Senhor quer habitar, fazer morada. Honrar, dedicar, consagrar um templo físico, material, a igreja, nos lembra que eu devo ser um consagrado de Deus, para que seja uma morada digna, habitação de Deus, templo de Deus, para que Deus possa morar em mim, habitar em mim, ser um comigo. Por isso, claro, é importante termos igrejas bonitas e belas e bem organizadas, com certeza, para a nossa alegria, para a maior glória de Deus. Porém, onde Deus de verdade é glorificado? Em mim, em você. Se eu e você somos este templo santo de Deus, pela nossa maneira de viver, pela nossa conduta, pela nossa vida. Por isso, na festa de hoje, as leituras que iremos meditar, a primeira é do livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, pega o versículo 1, 2, pula, pega o 8, 9, pula, pega o versículo 12. É uma visão que tem Ezequiel de um rio, que sai do lado oriental do templo, de onde esta água corre, nas margens vão nascer árvores frutíferas que darão frutos todo ano. Esta água desemboca no mar e torna a água salobra, a água salgada, em doce, e uma quantidade de vida de peixes, ou seja, é uma água que dá a vida, pela quantidade de peixes e fazendo com que as margens deste rio sejam férteis. Imagina, você já viu alguma árvore que dá fruto todo mês? A gente sempre fala, tem árvores que darão frutos numa época do ano. Mas aqui, esta visão que tem o profeta Ezequiel, olhando para o templo de Jerusalém, é figura que do lado aberto de Cristo jorrou sangue e água que nos lavou, purificou, criou a igreja. E este sangue, esta água que jorrou do lado de Cristo, deste templo, é aquilo que purificou a cada um de nós. Nos ajuda, nos fortalece, nos purifica. Mas é a figura do quê? Da água do batismo, este rio, que nos purifica, nos lava, nos dá a vida. Por isso nós temos recebido uma graça enorme, que é o batismo, que nos lavou, nos purificou.
E ela, esta força da fonte batismal, nos dá de fato a graça de sermos santos, de vivermos como filhos de Deus. Por isso, celebrar hoje a dedicação da Basílica de Latão, lembrar que a Igreja tem uma fonte que é a pia batismal, para fazer não só novos filhos de Deus, não, pelo batismo, fazendo nascer novos filhos para Deus, mas ela também nos dá esta graça de verdade sermos estas pessoas que a morte já não tem domínio, poder, mas a morte em nós é vencida e manifesta-se em nós a vida, esta vida que nos vem desta fonte, desta água, deste rio que jorra da Igreja, seja pela palavra, pelos sacramentos, depois, não? Ou seja, a Igreja tem uma fonte cuja raiz é a pia batismal, é o batismo, para de verdade nos ajudar a todos nós. Eu espero que de verdade ela ainda esteja viva dentro de nós, esta fonte do batismo, esta água ainda jorre dentro de nós. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Jesus aqui entra no templo de Jerusalém, vê a mesa dos cambistas, dos vendedores de pombas, enfim. O templo de Jerusalém você tinha que fazer sacrifícios ainda na época de Jesus. O nosso sacrifício, a missa, a Eucaristia, é um sacrifício incruento. A gente não mata nenhum animal. Mas na época, no templo de Jerusalém, se faziam oferendas de animais, ovelhas, bois, pombas, enfim. Imagine um peregrino que viesse de longe. Naquela época você não tinha, ou vinha a pé, ou vinha, não, os mais ricos talvez viessem de carroça, enfim. Mas é uma viagem longa, de dias, meses talvez. O que pode acontecer? Você está levando uma oferta, uma oferenda para ser um sacrifício a Deus, e aquele animal morria, adoecia. Então, havia um comércio legal em favor do templo, para que o peregrino comprasse ali a sua oferta e oferecesse no templo. Então, era algo legal. E como as pessoas vinham de várias partes do mundo, tinha que ter um lugar de câmbio, uma casa de câmbio, cambistas, para poder fazer a troca da moeda, o sujeito comprar aquilo que ele precisa para oferecer no templo. Porém, o negócio rendia tanto que virou algo que atrapalhava, ou seja, que o templo já não era mais casa do encontro do homem com Deus, mas virou uma casa de comércio, de negociar, porque rendia ao templo. E este que é o drama. Aqui Jesus, com esta atitude do templo, quer dizer que o templo, que é o teu e o meu coração, não pode ser uma casa de comércio, mas casa de oração. Não posso usar da religião para me dar bem, passar bem, que tudo seja como eu quero, que a vida, entende? Fazer comércio. Olha, Senhor, se o Senhor me ajudar a passar no vestibular, agora a garotada aí está com o Enem, vestibulares e tudo, estudando para tantas provas. Olha, se o Senhor me ajudar, eu prometo, e aí faço o comércio. Não. Eu posso pedir que o Senhor me ajude em minhas necessidades, dificuldades, tudo bem, mas não fazer comércio. Eu vou até Ele, presto um culto a Deus com a minha maneira de viver, com a minha vida, mas porque amo a Deus, como Ele me ama. É uma relação de amor, não de comércio. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, um covil de ladrões, mas uma casa de oração. E por isso, quando o pessoal se espantou com Jesus, com que autoridade você faz isso? Destruir este templo e eu reconstruirei em 3 dias. E todo mundo falou, menino, passou mais de 40 anos para construirmos este templo e você vai reconstruir em 3 dias? Mas diz aqui o evangelista, João, que Jesus estava falando do templo do seu corpo. E por isso, quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram disto, da palavra de Jesus. Porque havia uma profecia
que dizia: o zelo por tua casa me devorará. Será que nós temos um zelo para viver as coisas de Deus, viver em Deus, viver dos mandamentos? Ou seja, zelar pela minha boa vida em Deus. Vivendo retamente em Deus, será que eu tenho um zelo? Não só pela igreja, sim, temos que ter um zelo pelo templo, pela casa de Deus que nos reunimos, mas também pelo nosso templo e também pela nossa família, que é a igreja doméstica. Eu espero que o Senhor de verdade, na dedicação hoje da Basílica do Latrão, nos ajude a sermos coerentes e a purificarmos sempre o nosso coração, o nosso interior, para sermos este templo digno da morada de Deus, e não ser uma casa de comércio, de interesses, de trocas com Deus. Não, mas alguém que descobriu que a vida está em Deus e presta culto a este Deus, vivendo retamente, vivendo segundo os mandamentos do Evangelho. Espero que o Senhor nos ajude a todos nós. Eu vou fazer a oração coleta da missa de hoje, lembrando isto da dedicação de uma igreja, no caso aqui, a Basílica do Papa, a Basílica do Latrão. Oremos. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.